semana que vem será transmitido lá do Colégio São José, né? Para quem não for ao Colégio São José, que não estiver lá no presencial. Seja o que Deus quiser. Bem, vamos lá. Hoje eu vou fazer uns testes lá para ver se dá certo ou não. Hoje é amanhã, né? Pelo jeito. Muita coisa pode dar errado. Bem, começando então a nossa análise histórica aqui, lá no caderno 4, né? É aquela... Eita, não gosto desses barulhinhos aí, viu? Isso aí deve ser apresentação antiga que tem esses barulhinhos. Eu vou tirar esse barulhinho, cadê? Animação, eu não quero som, eu não quero nada. Apresentação. Eita, onde será que eu arrumo para tirar o som mesmo? Eu esqueci agora. Aqui, áudio. Não. Símbolo, não. Aqui, som de câmera, não. Sem som. Vá se lascar. Não quero porcaria de som nenhum. Bem, então, nós estamos retomando a matéria lá do primeiro ano para compreender melhor, isso é fundamental, como o mundo vai se desenvolver, né? Aí no século XIX e XX, que é a matéria do segundo ano. Ô, filha da mãe. Então tá aí, ó, as independências das nações latino-americanas, tá? Eu não quero som. Cadê o aplicar a todos aqui? Não tem aplicar a todos? Aqui. Aplicar a todos. Pronto. Agora vai sumir esse som. Esse processo acontece, olha, o Brasil, lembra? 1822, né? 1822. O processo de independência do Brasil acontece aqui, ó, no meio desse caminho, né, que estava sendo percorrido pelas nações, nossas vizinhas da América Hispânica, da América Espanhola. Tá? Vamos analisar primeiro, início do século XX, portanto. Quais são os elementos gerais externos que motivam esses processos de independência? A crise geral do ancião regime. O capitalismo já vivia uma outra época, né? Já estava começando aí a era do capitalismo industrial, né? Então, o capitalismo comercial apoiado no absolutismo e no mercantilismo estavam ficando para trás, tá? As potências coloniais tradicionais, sobretudo Portugal e Espanha, estavam entrando em decadência desde o século 17, 18. Quem estava emergindo era a Inglaterra, que queria participar desses mercados, queria ter acesso direto a esses mercados aqui da América Latina, né, os mercados da América Latina. Também o iluminismo, né, aquela doutrina filosófica do século XVIII, que diz que todos são iguais, que o poder tem que ser dividido, né, que ninguém é melhor que ninguém, essas coisas. Então, a base ideológica vem lá do iluminismo. Vamos lembrar que em 1776, né, 1776, nós temos aqui a independência dos Estados Unidos, a primeira colônia a declarar sua independência. A segunda foi o Haiti. Então, vamos dizer que o exemplo foram os Estados Unidos. E, finalmente, as guerras napoleônicas, né? Quer dizer, a quem os habitantes aqui das colônias americanas deviam lealdade? Ao rei da Espanha e não ao invasor francês, né? A sorte do Brasil, né, que ele se manteve unido, é que a corte portuguesa fugiu para o Brasil em 1808, né? Fugiu para o Brasil em 1808, um pouco antes das tropas francesas terem chegado lá a Portugal, né? Amparado aí pela marinha inglesa, o rei Dom João VI foge aqui para o Brasil. Na verdade, a corte inteira fugiu para o Brasil. 30.000 pessoas fugiram para o Brasil nessa época, tá? Então, na Espanha, o rei não fez isso, né? Na Espanha, o rei não fez isso, que acaba provocando aí a derrocada da dinastia Bourbon, que vai voltar depois lá na Espanha com o Congresso de Viena,
né? Como eu disse, os ingleses interessados nos mercados latino-americanos, fornecedores de matéria-prima e consumidores de manufaturados, e lá na América, nós já vimos isso lá no contexto do Congresso de Viena, né? A doutrina Monroe, a América para os americanos, né? Há quem diga que aqui, ó, tem mais uma palavra, que é norte, né? A América para os norte-americanos, né? América para os norte-americanos, tá? Mas nesse momento aí a gente achava que os americanos eram bonzinhos e eles se propunham a defender os países que enfrentassem, ajudar, né, na defesa dos países que enfrentassem uma tentativa de recolonização, né? Eles iriam apoiar os processos de independência da América Latina. Então, quem tentasse recolonizar também teria que enfrentar os estadunidenses, tá bom? Por outro lado, nós temos problemas internos surgindo, né? Ó, o pacto colonial, aquela ideia do monopólio, estava impedindo que as colônias crescessem, se desenvolvessem. Isso ia gerando conflitos entre a metrópole e os colonos. E esses conflitos resolvidos aí também, né, com violência, tá? As extremas desigualdades sociais dentro das colônias, envolvendo os caras que vinham lá da Europa, mandar aqui e depois voltavam para a Europa, e a própria elite local, gerando uma massa de miseráveis para a qual qualquer mudança seria bem-vinda. Pô, então vai ter uma revolução aí, vamos embora. Quando a pessoa não tem mais nada a perder, meu, ela parte para cima mesmo, tá? Então havia essa questão aí, né, envolvendo a miséria. Como se organizava a sociedade pré-colonial, né, lá na sociedade pré-colonial não, a sociedade colonial espanhola. Primeiro, no topo da sociedade estavam os funcionários que vinham da Espanha, os chapetones, e os clérigos da Igreja Católica, tá? Eles não pagavam imposto, eles não deviam nenhum, eles não tinham nenhum tipo de lealdade, né, ao local. Eles eram funcionários, burocratas e tal, que queriam ficar ricos e voltar para a Espanha, né? E voltar lá para a Espanha. Tinham poder político, mas não tinham poder econômico. E o clero com o poder ideológico, né? Com o poder ideológico sempre ao lado dos poderosos. Depois tinha a elite local, os crioulos. Crioulos, descendentes de europeus que estavam há bastante tempo aqui na América, né? E haviam enriquecido aqui na América, que já tinham poder econômico e queriam agora também o poder político, né? Eles integravam, então, o poder local dos cabildos, né? Aquilo que no Brasil correspondia, na época, às câmaras municipais, né? Onde estava a administração local. Então, esses caras queriam derrubar os chapetones para tentar acumular também poder político, controlar o Estado, enriquecer ainda mais, fazer negócios diretamente com a Inglaterra e acabar com o pacto colonial. Vejam, nós estamos falando um número grande de pessoas, né, para a época. 20 milhões de pessoas no total, tá? Aproximadamente. Esse grupo aqui, ó, que é resultante da miscigenação entre ameríndios e espanhóis, era uma espécie de classe média baixa, né? Que vivia um problema de identidade muito sério, né? Por quê? Os mestiços, eles não eram considerados índios pelos índios e não eram considerados espanhóis pelos espanhóis. Eles eram mestiços. E eles se achavam espanhóis, mas não eram. Tá? Eram maltratados, serviam aos crioulos, basicamente. Para esses caras, qualquer mudança seria útil. Eles achavam que quando os crioulos assumissem o poder do Estado, eles iriam assumir também. Quando não houvessem mais chapetones, eles iriam participar da administração do Estado. Grande engano, né? E essa massa miserável aqui, ó, de índios e em alguns escravos
em alguns lugares, os escravos, dependendo do tipo de exploração econômica que havia, né? Se fosse exploração com base na mineração, era a mita, né? E em outros lugares era a exploração por plantation, né? De fazendas, né? Como na Colômbia, na Venezuela e tal. Aí usava-se a escravidão, tá? Que recebia também o nome de encomienda. Era 58% da população. Os negros aqui, principalmente após a independência do Haiti, ficaram meio que marginalizados, né? Porque lá no Haiti houve uma radicalização e uma colônia francesa, né? Eles mataram todos os brancos lá, os descendentes de europeus. O lema deles era usar a cabeça dos brancos como escrivaninha, o osso dos brancos como caneta, a pele dos brancos como papel e o sangue dos brancos como tinta. Então, sempre que possível, deixar a população a população escrava fora do processo. Bem, algumas rebeliões antes, né, como a rebelião de Tupac Amaru, que era um nobre descendente dos Incas, né, que tentou organizar uma rebelião lá, tá, mas que foi violentamente reprimida pela Espanha, resultando numa morte naquele momento de 80 mil pessoas. Índios, claro, né, lá no final do século XVIII. E, na Venezuela, o Miranda, Francisco Miranda, né, precursor da independência venezuelana, ele acabou morrendo preso lá na Espanha depois de ter sido morto e preso, né, na Espanha, depois de ter tentado fazer a Venezuela independente. Quem vai tornar a Venezuela independente é o Simão Bolívar, né? Então, começando aí já de fato as guerras de independência. Primeiro, a deposição do rei Fernando VII lá na Espanha após a invasão napoleônica. Os crioulos tomam o poder, certo? Diante desse vácuo de poder, os chapetones já não mandam mais nada, tá? E os crioulos vão tomando o poder, certo? Quando nós temos o Congresso de Viena lá na Espanha e a organização da Santa Aliança, esse processo meio que reflui, né? Nós temos um refluxo desses primeiros movimentos de independência, mas por algum tempo, né? Como nós já dissemos, a roda da história não anda para trás, né? Ela anda devagar, mas anda para frente. Olha lá. No segundo momento, ó, aí sim, lutas vitoriosas. Primeiro, Simão Bolívar, né? Por isso que a gente fala em países bolivarianos, responsável pela libertação ali da Venezuela, Colômbia, Equador, tá? Em parte também a libertação da Bolívia pelo general Sucre e de norte para sul, né? E do sul para o norte, José de San Martín, tá? Que queria fazer monarquias aqui nos países latino-americanos, enquanto que o Simão Bolívar defendia o ideal da união republicana dos países latino-americanos. A ideia dele era a ideia do pan-americanismo, uma nação só, do México até a Argentina, né? Acabou não dando muito certo. Acabou não acontecendo isso, né? E o San Martín é tido como o libertador da Argentina, Paraguai, Peru, né? Então são os dois libertadores da América. Bolívar, de norte para o sul. San Martín, de sul para o norte. Os dois se encontram lá no Peru, né? Assim, quando o Peru não foi mole. Bem, com muito apoio popular, promovendo a libertação da escravidão, não promovendo a reforma agrária, não diminuindo desigualdades sociais, defendendo o bolivarianismo, o pan-americanismo, né, que acabou fracassando por disputas locais e também pela ação das potências estrangeiras que não queriam uma nação poderosa aqui na América do Sul, né? Inglaterra e Estados Unidos partem do princípio de dividir para governar. É mais fácil um monte de
de nação, de países fraquinhos, né, divididos, fragmentados, do que uma grande nação aí que fizesse frente a eles. Além disso, as elites locais, né, rurais, representadas ali pelos grandes proprietários paternalistas, né, também impediram isso, para não abrir mão de parcelas pequenas de poder, né, esses caras acabam colaborando aí para a fragmentação da América Hispânica. Já pensou se fosse um país só? Seria uma superpotência mundial, sem dúvida nenhuma, do México ao sul da Argentina, né? Bem, então aí formaram-se esses vários países, né? Olha, o México, tudo que nós temos hoje lá, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica, qual mais que tem ali? Enfim, né? Honduras, todos esses países vão se formar a partir da República Centro-Americana, né? Com essa fragmentação, né? Então, de 1821 no México, o Haiti, como eu falei, logo depois ali dos Estados Unidos, em 1804, Venezuela, Nova Granada é a Colômbia, tá, pessoal? Colômbia, o Paraguai em 1811, o Uruguai se torna independente do Brasil, como nós vimos, após a Guerra da Cisplatina em 1828, o Chile com um cara descendente de irlandeses chamado Bernardo O'Higgins, a Bolívia com o Sucre, o Peru, uma parte com o San Martín, outra parte com o Bolívar, tá? E, enfim, vão se formando aí as nações americanas e o campeonato do Libertadores de América. Os caudilhos não permitiram a união, lembra? Os senhores rurais, paternalistas, ao contrário, eles vão impor regimes autoritários, regimes personalistas, dando origem depois ao populismo, né? Populismo, ó, líderes autoritários, conservadores, representantes das elites locais. Aqueles caras que deram a sua vida na Batalha de Ayacucho, na Batalha de Boyacá, que ajudaram a derrotar os espanhóis, que atravessaram os Andes a pé, no frio, para pegar os espanhóis de surpresa, continuaram marginalizados. O resultado, fragmentação territorial, que não aconteceu no Brasil, instabilidade política, né, por conta dos grupos que disputavam poder dentro dos países e país contra país, uma forte dependência da Inglaterra na América do Sul, da Inglaterra na América do Sul e dos Estados Unidos na América Central, tudo isso, independência econômica, sem alteração da estrutura, independência política, sem alteração da estrutura econômica. Nós continuamos até hoje como fornecedores de produtos baratos para o centro capitalista e consumindo tecnologia. Bem, essas então são as aulinhas 67, 67 e 68, né? Lá do caderno 4. No dia de amanhã, não sei se nós temos encontro amanhã, dia 12. Amanhã nós temos encontro amanhã. Não é isso? Então hoje foi dia 11, né? Independência da América Hispânica. Amanhã nós continuamos. Amanhã nós vamos ver o processo de independência já nas aulas seguintes lá, né, do caderno 4, a independência do Brasil. Tá? Vamos analisar sobejamente aí o processo de independência do Brasil na nossa aula de história de amanhã. Tá bom? Tchauzinho, gente. Qualquer coisa me procurem pelo WhatsApp. Fiquem com Deus e namastê. Tchau, professor. Tchauzinho. Professor. Até mais.